Fala galera, e aí? Mais um encontro nosso aqui, falando do nosso livrinho no Clube do Livro. Mais uma vez estamos juntos pra gente conversar, fazer aquele bate-papo. Hoje, falando sobre o nosso capítulo aí, sobre os compostos. Vamos entender, né, como a gente consegue formar um composto. É isso que o livro vem trazendo aí pra gente, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sei se você tá ligado, mas a gente está fazendo uma construção dos saberes. A gente identificou que tudo é base do quê? Dos átomos, certo? E que os átomos que têm algum tipo de semelhança, e tem uma em específico, né? Quando você tem átomos que apresentam o mesmo número de prótons, a gente tem certeza que são átomos do mesmo elemento químico. Lembra disso? E aí nós vimos como os elementos estão organizados na tabela periódica, que é muito importante. E hoje a gente vai entender quando um elemento químico se liga com outro elemento químico, eles formam os compostos, certo? E aí a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, o que é uma substância simples? A gente tem que ficar ligado nesses termos, né? Porque a gente pode confundir, tá? Substância simples é aquela formada por um único elemento, beleza? Isso não é um composto. Composto ou compostos, né? São substâncias com dois ou mais elementos. Então, vamos voltar aqui. Pensa, uma substância simples, gás oxigênio, O2, gás nitrogênio, N2, gás hidrogênio, H2. Tudo isso são substâncias simples, tá? Formado por um único elemento. Um oxigênio vai se ligar com o outro oxigênio, beleza? Mas é do mesmo elemento químico. Então, a gente não chama essa substância de um composto. Isso é uma substância simples, é aquela que tem apenas um elemento. Quando você tem uma substância, uma formação de uma substância com dois ou mais elementos, aí a gente chega na definição de compostos, tá? Compostos precisam ter dois ou mais elementos, beleza? Então, exemplo, CO2, tá? Vamos botar outro exemplo. Vamos botar aguinha, pronto, acho que fica mais fácil, porque o CO2 ele fala lá no livro, e aí daqui a pouco a gente menciona ele de novo, senão vamos ficar falando do CO2, parece que só tem CO2. Água, aguinha, H2O. Você tem um composto formado por hidrogênio e oxigênio, beleza? Então aí sim a definição de composto para água é válido, tranquilo? Então assim, é importante você perceber, e a gente já tinha comentado sobre isso num outro encontro, que conforme a ciência vai evoluindo, alguns conceitos eles são totalmente, né, descartados. Outros conceitos são aprimorados, né? E o exemplo clássico disso é quando a gente estudou aí a linha do tempo do conceito de átomo, por exemplo, né? Lembra disso? Então, é importante que você entenda que o nosso desafio aqui é sempre estar atualizado, né? É a gente saber o que hoje a gente estuda, qual é o conceito de hoje. Porém, né, daqui a alguns anos esses conceitos podem ser aprimorados. É importante. E por que eu estou falando disso? Existe uma galera na tabela periódica que tem... Eles já são chamados, né? No nome você já vê que eles são diferentes, que são os gases nobres. Nobre vem de nobreza mesmo, tá? Galera da alta, né? O que significa isso? Por que a gente chama ele de gases nobres? Até então, né? Até a chegada de um cientista aí que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, os gases nobres, eles estavam tão satisfeitos na sua condição que eles não se ligavam a mais ninguém. Você não conseguia formar um composto com gás nobre. Não tinha como fazer isso, porque o gás nobre não se ligava a nenhum outro elemento químico. Você olha, por que o gás nobre não quer se ligar a nenhum outro elemento químico? Né? A ideia é que estes, analisando a distribuição eletrônica, tá, você conseguia ver que na última camada estava totalmente preenchido bonitinho, eles estavam estáveis, eles tinham 8 elétrons na sua última camada. O fato deles terem 8 elétrons na última camada tornavam esses elementos estáveis. E aí, por isso, se eu já estou estável, eu estou muito bem sozinho, eu não vou me ligar a ninguém. Naquela época, né, acreditavam nisso. Era impossível fazer um gás nobre se ligar a um outro elemento químico, né? E aí, o que acontece?
O químico, quando ele começa a estudar um elemento para a gente traçar as propriedades, as reações, a gente coloca ele para se ligar, para reagir e anota as observações, começa a fazer um estudo científico em cima daquilo ali que ele está vendo. Agora, se o elemento ele não consegue reagir, ele é inerte, ele fica paradão ali, ó, nada acontece. O que você faz? Ah, deixa esse cara aí de lado, deixa. Muitos anos se passaram com os gases nobres sendo deixados de lado nos estudos da química. Mas como é que você vai estudar um cara que não quer reagir? Me ajuda a te ajudar, né? Era mais ou menos isso. Então, ele ficava ali do cantinho, tá? Então, muito tempo, os gases nobres ficaram sendo ali, ó, como todo mundo entendia que eles já estavam estáveis, então eu não quero mais saber mais nada relevante sobre eles, não vou tentar fazer reações químicas, até a chegada de um cara chamado Neil Bartlett, nome muito chique, né? Esse cientista chegou e falou assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer isso acontecer, tá? Inclusive ele fala que era uma sexta-feira à noite, ele estava lá no laboratório, né, tentando fazer a experiência dele, e ele pegou 2 gases. O xenônio, que é um gás nobre, tá? E aí gás nobre porque esses elementos são gases, beleza? Então é isso mesmo, tá? Ele pegou o xenônio, que é um gás, e reagiu com o hexafluoreto de platina, que também é um gás, tá? Colocou isso para reagir. Pensa, se os dois são gases, no momento que ele olhou para onde, né, ele colocou os gases para reagir e viu a formação de um sólido amarelo, ele falou, alguma coisa aconteceu. Cara, ele pegou um gás nobre e alguma coisa... Você sabe que formação de precipitado, que é o caso, né, um sólido amarelo, quando, enfim, você não tem sólido e do nada aparece um sólido, alguma coisa aconteceu. Mudança de coloração, gás escapando, isso são indicativos de que a reação química aconteceu. Quando ele começou a observar que no fundo do recipiente começou a brotar um sólido amarelo, ele conseguiu fazer a reação com gás nobre. Na época, isso pareceu ser uma coisa tão surreal que ele ganhou um prêmio Nobel por isso, tá? Ele conseguiu fazer o xenônio se ligar ao hexafluoreto de platina, tá? E aí eu já vou até te dizer, sabe de quem, qual elemento, né, ele conseguiu puxar os elétrons do xenônio, né? Foi a platina ou foi o flúor? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Pensa em eletronegatividade como eu sou mais forte para puxar elétrons de você. Então foi por causa do flúor, né? O flúor, quando ele entrou em contato com o xenônio, ele foi lá e puxou os elétrons dele, meio que obrigou o xenônio a fazer a ligação química, por isso que aconteceu, né? Então, isso aí foi um bafafá no mundo da química, os cientistas ficaram incrédulos, tá? Ele conta isso, e aí, um cara que conseguiu fazer um gás nobre se ligar, formar um composto de xenônio, porque aquele sólido amarelo ali, ele continha na composição o xenônio, né? Ele conseguiu isso vale um prêmio Nobel, né? Então ele ganhou na época, tá? Por quê? Ele conseguiu mostrar que a regra do octeto, ela não é tão regra assim, né? Existem as pontas soltas. A gente precisa aprimorar esse conceito que até então era único e exclusivo para todos os elementos, né? Então, tipo, todos os elementos seguiam essa regra. E aí ele veio mostrando que não. Porque pensa, o xenônio, ele já tinha 8 elétrons na sua última camada. Ele já estava estável e mesmo assim ele conseguiu fazer uma reação química, então ele ficou com mais de 8 elétrons na sua última camada, certo? Ele fez uma reação química ali. E aí, o fato de um elemento que já possui 8 elétrons, ele ficar com mais elétrons, a regra do octeto vai ao chão. Eu sei que a gente estuda muito a regrinha do octeto aqui no ensino médio, porque alguns elementos seguem a regrinha do octeto, mas a gente não pode dizer que a regra do octeto é válida para todos os elementos, né? Você vai aprender isso, né? Na química, generalizar nunca é bom, né? Falar sempre, nunca, todos, jamais. Não dá aqui, né? Aos pouquinhos você vai ver. E a regra do octeto, bum, caiu por terra. Então isso é um exemplo de que na química a gente está sempre num processo de evolução, de aprimoramento dos conceitos, beleza? E aí,
O livro traz aí a diferença pra gente entre molécula e composto, né? Se você pensava molécula e composto, pra mim era a mesma coisa, e aí tem que tomar cuidado que existe uma leve diferença, tá? Molécula, gente, ela precisa ter mais de um átomo. Só que esses átomos podem ser do mesmo elemento químico, não tem problema, tá? O exemplo que ele deu no livro foi o gás oxigênio, tá? Eu tenho mais de um átomo, O2, beleza? Eu tenho mais de um átomo, porém, isso é classificado como molécula, não pode ser um composto. Por quê? Lembra, lá no início do livro, ele falou que para ser um composto tem que ter mais de um elemento. E o O2 só tem um elemento oxigênio. Então, ele não pode ser caracterizado como um composto, beleza? Ele é uma molécula, porque para ser molécula, você tem que ter mais de um átomo importante, ligado a partir de ligação covalente, tá? Então, vamos voltar aí nos conceitos, tá? De ligação covalente. É aquela ligação feita por ametais ou ametal hidrogênio, beleza? Então, para a gente formar uma molécula, as ligações entre os átomos têm que ser por covalência, tem que ser por compartilhamento de elétrons, tá? Então, tem que ter tendência a ganhar elétrons. Aí eu quero ganhar, você quer ganhar, a gente vai dividir isso aí, um pouquinho para mim, um pouquinho para você. Nada mais justo, tá? Então, moléculas são compostos ligados, aliás, são compostos, ó, moléculas são substâncias, beleza? Em que os átomos estão ligados, tá? Pela ligação covalente, beleza? Primeiro de tudo. E aí, você forma as moléculas. Mas será que toda molécula é composto? Não, tá? Então tem que tomar cuidado com esses termos, tá? Cuidado para não embolar isso na cabeça, tá? Para ser composto, ele tem que ter mais de um elemento, 2 ou mais elementos. E aí o exemplo que ele dá é o CO2, tá? O CO2, se você analisar as ligações, você tem o carbono, que é um ametal, o oxigênio, que é um ametal também. Então, é ligação covalente. É uma molécula e é um composto. Ah, então, todo composto é uma molécula? Tu leu o livro, tu viu que não, né? Tem que tomar cuidado. A gente não pode dizer que toda molécula é um composto, todo composto é uma molécula. Existem diferenças sutis, mas que a gente precisa entender, tá? Para ser molécula, primeiro, tem que ser ligação covalente. Primeiro de tudo, tem que ser ligação covalente, tá? E aí eu tenho que ter, para ter uma ligação, tem que ter mais de um átomo, né? Um átomo tem que se ligar a um outro átomo, beleza? Agora, um composto, você tem que ter o problema do composto, né? O que torna uma substância ser composto é mais de 2 elementos ou mais, digamos assim, beleza? E aí, a gente tem um exemplo aí do NaCl. NaCl é sódio de cozinha que você usa para temperar, né? NaCl, você tem o sódio e o cloro. Você tem 2 elementos aí. É um composto, sim, mas não é uma molécula. Ah, difícil, né? Não é uma molécula porque você não tem esses 2 átomos ligados por covalência. Você tem uma ligação iônica, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Ligações iônicas não formam moléculas, tá? Ligações iônicas formam compostos iônicos. A estrutura de um composto iônico é diferente da estrutura de uma molécula, tá? Então tem que tomar cuidado. Por isso que ele faz até lembrei de conjunto em matemática, né? Ele te mostra quando que existem as interseções e as diferenças aí dos conceitos, tá? Então, lembra que para ser composto, basta ter 2 ou mais elementos, beleza? Então, H2O é um composto, o NaCl é um composto, o CO2 é um composto, o SO3 é um composto, o gás metano, que é o CH4, é um composto, beleza? A gasolina, que é o octano, o C8H18, é um composto. Glicose, C6H12O6, é um composto. Beleza? Tudo isso são compostos, mas não significa que são moléculas. Você precisa analisar para ver o tipo de ligação química, tá? Que existe nesses compostos. Então, se eu perguntar para você assim, sei lá, cloreto de potássio, KCl, né? O KCl é um composto? Sim, porque são 2 elementos. Pá, já matou aí, tá? Mas é uma molécula? O potássio, ele é um metal e o cloro é um ametal. Quando você tem metal e ametal, você tem uma ligação iônica. E lembra que moléculas não apresentam ligação iônica, tá? Então, a gente deixa ele ali só como composto mesmo. Ele não entra na classificação de molécula, não. Beleza? Tranquilo? Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? E vai entrar um novo conceito. Ele fala aí sobre mistura, né?
E aí a gente precisa entender, mistura é um aglomerado, é uma junção de qualquer substância. Elas podem nem ter afinidade, tá? Se você pegar, aglomerar, ele inclusive faz uma analogia, né? Ele fala, o carbono é como se fosse uma ameixa, né? E aí um outro elemento, a uva, enfim, e aí se você junta esses elementos que não têm afinidade, você não vai fazer uma ligação química, você vai fazer apenas uma mistura, né? Vou trazer um pouquinho mais para nossa realidade. Por exemplo, se você botar dentro de um copo açúcar e sal, aí mexe. O que você fez ali? Nada. Você não fez, você fez uma mistura só. Só que você não tem uma reação química. Para ter reação química, você precisa quebrar ligações e formar novas ligações, certo? Só que você não tem afinidade química nenhuma aí. O sal não tem afinidade pelo açúcar. O açúcar não tem afinidade pelo sal. Então, nada vai acontecer, tá? Você tem apenas uma mistura. Então, mistura é um aglomerado, uma junção de substâncias que não tem afinidade, nada vai acontecer, tá? Você não forma substâncias diferentes. Você não forma. Então, você pode misturar compostos, mas você misturou o NaCl, que é um composto, com açúcar, que é outro composto. Tá, mas nada aconteceu, você tem apenas uma mistura, beleza? Mistura de dois ou mais compostos. E aí, vou dar uma viajada aqui agora, tá? Essas misturas, elas podem ser miscíveis, significa que elas vão se misturar por completo, ou immiscíveis. Você até tenta, mas elas não conversam entre si mesmo, tipo, uma não dissolve na outra, né? E aí, existem os termos aí bem importantes pra gente, mistura homogênea, mistura heterogênea. É importante você resgatar isso aí. Lembra que homogênea é aquela que você consegue ver uma única fase, né? Uma mistura que você consegue fazer a solubilização das substâncias. Aí, o exemplo clássico, parece que todo professor de química só tem esse exemplo, mas que ele é muito bom mesmo. A água e o álcool, por exemplo, eles são miscíveis em qualquer proporção. Se você bota um pouquinho de água em uma quantidade enorme de álcool, dissolve. Ou o contrário, dissolve. Então, eles são miscíveis em quaisquer proporções, beleza? E aí, o que caracteriza uma mistura heterogênea? Quando você olha e fala assim, tem mais de uma substância aqui, tem mais de um componente aqui, tem mais de um composto aqui, beleza? E aí, outro exemplo clássico também é a água e o óleo. Se você analisar, você tem óleo, você tem água, eles não vão se misturar. E aí a gente tem as misturas heterogêneas, certo? Então, é importante saber a diferença, tá? Que mistura, às vezes, é só uma junção de compostos mesmo, mas nada vai acontecer. E se acontecer, aí eu vou ter uma reação química, tá? Reações químicas, de novo, os átomos, eles se rearranjam, né? Você tem um átomo ligado a outro, aí ele quebra essa ligação e vai correr para se ligar com outro átomo de outro elemento químico. Aí isso sim a gente tem uma reação química, beleza? E aí ele traz pra gente um conceito de polímeros. E aí, eu adorei. Ele inicia falando assim, ó, a definição: compostos são compostos dentro de compostos. Aí tu para e fala, o quê? Né? Compor dentro de compor? Ele repete muito isso. Por quê? Poli. O que significa poli? Aqui, ó, montão, vários. Beleza? Polímeros são macromoléculas, macro, grandes, beleza? Macromoléculas formadas por moléculas pequenininhas. Então, uma molécula pequenininha se liga a outra molécula pequenininha, que se liga a outra, que se liga, que se liga, que se liga, e forma um negócio enorme. Quer ver uma analogia legal? Clipse. Clipsezinho. Um clipse. Beleza? Isso aí a gente chama de monômero. Se você pega esse clipse e você começa a fazer, acho que todo mundo já brincou de fazer, né? Interligar um no outro, você acaba formando um cordão de clipse. Esse cordão de clipse, inclusive ele fala formando cordões nessa parte do capítulo. Esse cordão seria uma macromolécula, seria um polímero, tá? Por isso que ele diz que um polímero, né, é um composto dentro de outro composto, tá? Então você tem essa ligação aí de moléculas, de compostos pequenos para formar um composto muito grande. E aí existem os polímeros que a gente chama de polímeros naturais e polímeros artificiais. Os polímeros naturais, eles são
as nossas proteínas, por exemplo, tá? Proteína são macromoléculas formadas por aminoácidos. Então, se você pensar que um aminoácido se interliga no outro, que interliga, você forma a molécula de proteína, que é uma molécula grande, né? Uma molécula grande, extensa. Então, isso aí é um polímero natural, beleza? E nós temos os polímeros artificiais, e aí a gente tem vários. Tá? Polímeros artificiais são muito utilizados para, por exemplo, garrafa PET. Tá? Garrafa PET é um polímero. Quando você tem o poliéster, é um polímero, nylon é um polímero, tá? Tudo isso são polímeros artificiais, sintetizados em laboratório, tá? E aí, qual é a ideia? Por exemplo, a garrafa PET é ótima, ela é levinha, tá? E resistente. Só tem um problema, né? Ser resistente é ótimo para comercialização, mas não é ótimo para quê? Para o nosso ambiente, né? Então, esses polímeros que não são biodegradáveis, que não são degradados com facilidade pelas bactérias, eles causam problemas de impactos ambientais, tá? Porque imagina, a bactériazinha, né, ela vai lá deteriorando e tal. Se polímeros são macromoléculas, imagina quanto tempo ela demora para poder fazer, né, deteriorar tudo isso. Então, a gente tem que pesar um pouquinho, né? Para a indústria alimentícia é ótimo, porque a garrafa PET ela é levinha, tá? Porém, ela é muito resistente. E aí, resistente, se ela não for descartada de uma forma certa, ela vai ficar aí no ambiente por tempos e tempos, tá? Então, importante saber a definição de polímeros, é o que ele vem tratando aí pra gente, tá? E aí, ele fala muito sobre íons também, e a gente precisa resgatar o que significam íons, tá? Você tem uma espécie que pode ganhar ou perder cargas, tá? E aí, quando você tem uma espécie que ganha ou perde carga, você chama isso de um íon, tá? Íon é uma espécie carregada positivamente ou negativamente, tá? Isso significa que houve perda ou ganho de elétrons, tá? E aí, é muito comum a gente achar que isso acontece só com um átomo, né? Então, por exemplo, o sódio é Na+. Beleza, só que existem compostos, existem substâncias, melhor dizendo, que tem mais de um elemento, porém carregado negativamente. Vou te dar um exemplo aqui, o NO3. Ou melhor, a amônia é NH3, já ouviu falar dela, né? Amônia, beleza. O NH4, ele já é uma espécie que a gente chama de cátion porque ele tem uma carga positiva NH4+. Por que é NH4+? Isso é um íon, tá? Se vem com uma carguinha, a gente já pode caracterizar como íon, tá? Por que o NH4+? Que mais é esse que está chegando agora? O nitrogênio ele é da família 5A, tá? Pega a tabela periódica e dá uma olhadinha, ele é da família 5A. De acordo com a regra do octeto, e ele segue, em alguns casos, tá? Ele segue a regrinha do octeto, para chegar a 8 faltam quantas ligações? 3. Então, o objetivo do nitrogênio é fazer 3 ligações. Aí ele vai fazer 3 ligações com os hidrogênios. Tá, tudo ótimo, NH3. Mas aí surge um outro hidrogênio e fala assim, eu quero me ligar com vocês também. E aí ele se encaixa ali. O que acontece? Lembra que a carga do hidrogênio é positiva, né? Então ele chega para se fixar antes na molécula de amônia. E aí a gente forma um íon, que agora é NH4, e aí essa carguinha mais aí, esse hidrogênio a mais que está no rolê, tá? Isso é um íon, beleza? Eu tenho os íons que a gente pode denominar cátions e ânions. Cátions são íons positivos e ânions são íons negativos, né? Exemplo de um íon negativo, PO4-3, por exemplo, tá? PO4-3, essa carguinha, tá? Vem junto com o fósforo com 4 oxigêniozinhos, tá? Então, nem sempre o íon ele vai ser só um elementozinho com carga, você pode ter mais de um elemento aí. Você pode ter até 3 elementos, pode, por exemplo, o íon bicarbonato, o HCO3-, tá? Tem uma carguinha, a gente chama de íons, já não é mais molécula, tá? É importante saber disso. A molécula, ela é eletricamente neutra, não tem sobras de partícula positiva nem de partícula negativa, tá? Quando isso acontece, a gente sai do conceito de molécula e entra no conceito de íons, beleza? É mais um conceito. Meu Deus, Karine, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Calma, surta não, devagar. Então,
Se tiver carga, entra como íon, beleza? Se for eletricamente neutro, pode ser uma molécula? Pode. Se for ligação, o quê? Covalente, tá? Beleza? Então, se for ligação covalente, entra no quesito de molécula. E para ser chamado de composto, o que precisa? Para ser chamado de composto, você precisa aí ter 2 ou mais elementos. E aí pode ser por ligação covalente ou por ligação iônica, tá? Se tiver mais de um elemento, é um composto eletricamente neutro. Importante, tá? O único que tem carga, o único que vem carga em cima, a gente coloca na caixinha de íons, beleza? Então, a gente tem um apanhado aí, fizemos um resumo, né, sobre os compostos, vimos as definições, tá? Tem que tomar cuidado, isso tudo é trabalhado dentro do livro pra gente, beleza? Aqui a gente, claro, a gente dá uma resumida pra gente conseguir visualizar os pontos altos aí do nosso capítulo. Beleza? Então estamos finalizando por aqui. No próximo encontro a gente vai falar sobre os ácidos. Você sabe, já vou até te dar um spoiler. Você sabia que tem ácidos que conseguem corroer quase que qualquer material? Corroer inclusive, gente, pele. Bizarro. Então, ó, já te dei um spoiler. Vem comigo no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.